Simbora, galera do ensino médio! Hoje é dia de Química Orgânica. E falando em Química Orgânica, eu vou falar sobre o que hoje com vocês? Isomeria. Sim, gente. Afinal de contas, que parte é essa da química? Galera, seguinte. A isomeria é uma palavra criada por Berzelius. Foi um químico sueco lá em 1830. E aí ele criou essa palavra e ela significa mesma composição, tá? Então ele pensou assim: as fórmulas químicas, algumas, elas apresentam algo muito comum. E aí ele foi estudar e descobriu a isomeria, que é um fenômeno muito comum entre os compostos químicos. E assim nos dão uma visão do quão grande é a variedade de elementos na nossa natureza. Muito bem. Aí, como é muito comum essa complexidade, a química orgânica e a bioquímica trabalham muito com a isomeria. Mas isomeria, como que eu sei identificar? Gente, é muito simples. A isomeria é um fenômeno que ocorre quando dois ou mais compostos químicos, duas ou mais substâncias, possuem a mesma fórmula molecular. Isso é possível, com certeza. Elas possuem a mesma fórmula molecular, porém, elas possuem composições e fórmulas estruturais diferenciadas. E aí, nós temos dois tipos, que é a isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana, ela compõe algumas ramificações: isomeria de cadeia, isomeria de função, isomeria de posição, isomeria de compensação e tautomeria. E aí depois nós temos a isomeria espacial, que já vem também com outras ramificações, que é a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Então, tudo isso e muito mais nós vamos estudar dentro da isomeria. Vamos ver alguns exemplos? Galera, esse conteúdo é maravilhoso. Então, pega sua caneta, pega seu celular, pega o seu caderno, o seu livro e bora aprender isomeria. A explicação. Bom, aqui nós temos que observar essa fórmula C2H6O. Então, nós temos a substância A e a substância B. A substância A é um álcool e a substância B é um éter. Se nós observarmos como aqui mesmo nos diz, essas duas substâncias têm a mesma fórmula molecular. Portanto, elas já são isômeros entre si, mas elas possuem propriedades características diferentes, certo? Assim como a função também. Então, ainda assim, elas são isômeros. Eu tenho aqui a função álcool e eu tenho aqui a função éter. Substância A, álcool, substância B é um éter, tá vendo? Como que eu sei que é uma substância A ou B, álcool ou éter? Pela minha função. Aqui o álcool é a função OH. E aqui o éter, a função é o oxigênio, certinho? Então, nós estamos sabendo que é função álcool e éter, e aqui nós temos as hidroxilas, tá? Que são os heteroátomos que compõem aí, que representam a sua função. Muito bem, então dizemos que A e B são isômeros e chamamos esse fenômeno de isomeria. Bora pra frente. Aqui, gente, é só um exemplo de a quantidade de isômeros que nós podemos encontrar em uma fórmula molecular. A fórmula C5H12 existe 3 isômeros, mas a fórmula C10H22 já existe 75 isômeros. E a fórmula C2042, H42, existe 366.319 isômeros. Olha só a quantidade. Aqui, ó, o exemplo que nós temos aqui embaixo. O cianato de amônio, CH4N2O.
E a ureia, CH4N2O. Então, são isômeros. Fórmula molecular, a mesma. Fórmula estrutural, olha a fórmula estrutural dessa. Olha a fórmula estrutural dessa aqui. Então, são fórmulas estruturais diferentes e composições também diferentes. Composições naturais também diferentes. Para frente, olha agora. Hexano e 2-metilpentano. Também são componentes da indústria petroquímica. São hidrocarbonetos, alcanos. Por que são alcanos? Vamos relembrar? Cadeias que contêm apenas ligação simples, alcanos, tá? E compostos de hidrogênio e carbono. Então, aqui nós temos isômeros também. Hexano, uma cadeia aberta, normal, e temos 2-metilpentano. Esse metil, representado aqui pelo CH3 ramificado, é uma cadeia ramificada. Tem a presença de um carbono terciário. Vamos para o outro exemplo aqui agora, já entrando nos tipos. Lembrando que nós estamos vendo aqui agora isomeria plana e dentro dela nós temos isomeria de cadeia como primeiro tipo. Então, a isomeria de cadeia, novamente repetindo, claro que para ser isômero tem que ter a forma molecular igual, mas aqui nessa primeira parte nós temos isomeria de cadeia. É aquelas em que os isômeros têm cadeias diferentes. Olha só, C4H10, eu tenho aqui um butano, aqui em cima um butano, cadeia aberta, saturada, e aqui eu tenho um isobutano, é uma cadeia aberta, mas ramificada, por isso que é isômero de cadeia. Eles têm mesma forma molecular, mas a estrutura, a forma de apresentação, a fórmula estrutural é diferente. Aqui nós temos uma aberta normal e outra aberta, porém ramificada. Outro exemplo aqui de isomeria de cadeia, agora com a fórmula molecular C5H10. Temos aqui uma cadeia fechada e saturada, tá? Ciclopentano. No caso, esse segundo exemplo, pente 1-eno, cadeia aberta e insaturada. Depois, metilciclobutano, cadeia mista, tá vendo? Uma extremidade é fechada e a outra extremidade é aberta. Então, aqui no metilciclobutano, uma extremidade fechada e a outra extremidade aberta. Então, é uma cadeia mista, porém é saturada, ligação simples apenas. Então, aqui nós temos 3 isômeros com a mesma forma molecular C5H10. Cadeia aberta, cadeia insaturada, cadeia mista, cadeia fechada. Então, o que constitui a isomeria de cadeia? Mesma forma molecular, mas a apresentação, a formação dessas cadeias é diferente. Vamos agora para outro exemplo. Isomeria de posição. Ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas diferem pela posição de ramificações ou de ligações duplas ou triplas. Então, aqui nós temos C3H8. Primeiro exemplo, propan-1-ol. Olha só onde está a hidroxila OH, lá no primeiro carbono. Propan-2-ol, segundo exemplo. Olha só onde é que está a hidroxila, no segundo carbono, carbono do meio. Então, é um exemplo de isomeria de posição. A isomeria de posição, nós vamos encontrar aí a função em locais diferentes e ramificações também em local diferente, como no caso, tipo de ligações duplas ou triplas também. Vamos passar para frente e encontramos outro exemplo aqui, tá? Esse exemplo anterior estava informando para nós uma isomeria de posição com a mesma função química, álcool, porém a posição dela da cadeia é diferente.
Agora, aqui nós temos C4H8 e temos um exemplo de posição com a insaturação. No primeiro carbono, aqui nesse exemplo 1, no bútio-eno, e no segundo carbono, aqui no bútio-2-eno. Neste caso, é uma isomeria de posição, mas representada pela ligação dupla ou tripla. Nesse caso, é dupla, tá? Para frente, isomeria funcional é quando acontece de ter isômeros com funções diferentes. Então, eu posso ter álcool e éteres, álcools aromáticos, éteres aromáticos e fenóis, aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres, tá? Então, isomeria de função ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Muito fácil também de a gente detectar. Olha aqui o exemplo muito bom. C2H6O, álcool, etanol e éter, metoximetano. Então, eu já localizei aqui, ó, álcool e lá o Ozinho no meio. Esse Ozinho aqui em cima é o éter. Então, a isomeria de função é muito fácil. Constatei que tem a mesma forma molecular, já é isômero. Observei aqui se as hidroxilas são diferentes e as funções são diferentes, é uma isomeria funcional, isomeria de função, certo? Para frente agora outro exemplo aqui, C7H8O. Eu tenho álcool benzílico, metoxibenzeno e O-metilfenol. Então, eu tenho também aqui, certo? Cadeias com funções diferentes. Eu tenho álcool, eu tenho éter e tenho fenol. Álcool, éter e fenol. São 3 fórmulas estruturais com a mesma forma molecular, certo? Muito fácil também de detectar. Vamos agora para um outro exemplo. Olha outro exemplo aqui, também. Isomeria de função, C3H6O2, ácido propanoico. Então, aqui é ácido carboxílico. E depois eu tenho o éster, certinho? Então, etanoato de metila. O que é que eu preciso lembrar quando eu estou falando de isomeria funcional? Preciso me lembrar de quais são as hidroxilas, tá? Do álcool, do éter, do ácido carboxílico, das funções oxigenadas, das funções nitrogenadas.